Em 28 de maio de 1966, organizada pela Igreja Batista Vista Alegre, em Sampaio Correia, nascia a primeira Igreja Batista em Bacaxá, com apenas 25 membros e muita fé. Sem um local fixo para se reunir, esse pequeno grupo enfrentou grandes desafios. O povo os chamava carinhosamente de Igreja Pipoca. Mas o que parecia instável aos olhos humanos, Deus estava firmando para a eternidade. "60 anos depois, essa história é marcada por graça e multiplicação. De 25 membros para mais de 600. 6 igrejas plantadas, vidas transformadas em toda a região. Uma história que foi vivida, sentida e guardada por quem esteve lá desde o início. Fique com o testemunho de quem ajudou a construir essa obra. Meu nome é Sônia Regina, pertenço à Primeira Igreja Batista em Bacaxá, onde meus pais foram fundadores, seu Pedro Ribeiro de Mendonça e dona Nilce Alfradique de Mendonça. Estou na igreja desde que eu nasci. Eu tinha 5 anos quando a igreja foi formada e hoje eu estou com 65, né? Tem um tempinho, só tem um tempinho só. Mas eu me sinto muito honrada dos meus pais terem construído, né? Fazer parte dessa igreja, de terem sido os primeiros, um dos pioneiros, né? Na construção da igreja. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, o legado que eles deixaram para nós. Nesses anos na igreja, quais foram os pastores que passaram que você lembra? Olha, eu lembro de alguns, né? Não sei se eu vou lembrar de todos. Pastor Bonfim, Pastor Melquides, Pastor Hudson, Paulo Roberto, Pastor William. E o que nós tivemos mais contato mesmo foi com o pastor Eliasib, que pastoreou a igreja há mais tempo. Tivemos também o pastor Jorge, que ele foi interino também, ele ficou um tempo com a gente. São muitos pastores, né, para lembrar de todos, né, mas passou todos esses. E quais pessoas que mais marcaram você na igreja? Na igreja mesmo que mais marcou foi o pastor Eliasib e a irmã Simone, que a gente era muito unidos, né? Assim, final de ano eles viajavam e me levavam, ia para o Rio com eles, e a gente tinha um convívio bem grande. O pastor Eliasib trabalhava no colégio, que antigamente era o Educandário Bacaxá, e eu estudava no Educandário também. Aí ele estava sempre lá de olho em mim. Mas quem mais me marcou mesmo foi o pastor Eliasib e a irmã Simone. Sim. E a juventude na sua época, como é que era? Tinha muito jovem? Era misturado? Não, como é que era? A juventude tinha muito pouco jovens e era tudo misturado, não tinha divisão assim. Só depois, com o tempo, que foi organizando, né? Mas no começo era tudo misturado, não tinha essa, igual como vocês têm hoje, que tem os jovens, adolescentes, crianças, nada disso tinha, não. Era tudo junto. E o termo, né, também, que eu fiquei sabendo que a igreja tinha um termo, era conhecida como a Igreja Pipoca, né? Você pode explicar como é que era o motivo? Era a igreja Pipoca porque a gente não tinha um templo certo. A gente vivia assim, alugado, né? Ficava um tempo em um tempo no outro, até comprar mesmo o terreno, né, e construir. Por isso era tempo Pipoca, porque a gente vivia pulando de lugar para lugar. Você lembra qual foi o pastor que levou a compra do terreno? Foi o pastor Eliasib mesmo. Pastor Eliasib. Pastor Eliasib. Aí você lembra como é que foi na época? Ah, não, era pequeno. Não, eu era muito pequena, gente. Não lembro muita coisa, não. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Lembra?
Não lembro, mas eu era bem criança ainda. Bem criança. Se a igreja já tem 60 anos, quantos anos a gente está ali naquele lugar? Não lembro, não lembro. Quais ações da igreja, durante esse período todo, que você viu que te marcaram, que foram grandes ações que aconteceram na igreja, né? Acontecimentos. O templo mesmo, a construção do novo templo, né? A construção do novo templo e como ampliou, né? Como cresceu, como está hoje, né? E teve muitos desafios. Muitos, né? Muito, né? Chegar até hoje, muitos desafios. Ainda tem, né? Ainda Tem. tem. Continua os desafios, nunca param. Você lembra de alguns desses desafios? Desafios. Eu acho que o maior desafio foi a construção do templo mesmo. A construção. Comprar o terreno, construir. Um desafio muito grande. E como eram os batismos naquela época? Olha, naquela época a gente não tinha batistério, né? Não tinha nem tempo, quanto mais batistério, né? Eu me lembro que eu fui batizada, tem o mercado atacarejo. Atrás do mercado atacarejo tinha uma casa que era assim um sítiozinho. E tinha um rio, um córregozinho, né? Um rio grande, era um córrego. E eles fizeram um cercadinho assim, todo de pedra, e nós fomos batizados ali. Foram 3 batismos nesse dia. Eu, Rosânia e Joaquim. Eles ainda não fazem mais parte da igreja, mas nós fomos batizados ali pelo pastor Eliasib, no riozinho, no córregozinho. E para chegar na igreja, como a igreja, né, não tinha um lugar fixo na época, tal, como é que era esse caminho para chegar na igreja, né, os cultos? Os cultos. A gente tinha culto à tarde, era 3 horas da tarde. A gente morava no Rio da Areia. Aí a gente ia para o culto, assim, não era todos os domingos, acho que era de 15 dias, mais ou menos assim. E a gente ia para o culto lá no Mantegado, na casa do irmão Henrique, que era ele e a família toda dele, que era da nossa igreja. Aí a gente ia, cortava caminho ali pelo Edilson, Colégio Edilson, e saía na pista e chegava na casa do irmão Henrique. Era Longe. chão, gente. Longe. E a gente não podia ficar em casa, não. Papai botava a gente na frente, tinha que ir. Não tinha essa de ficar em casa, não. Aí a gente tinha um missionário que sempre vinha, que era Haroldo Renflo, o nome dele. Ele tinha um carrão assim bonito. Aí quando ele vinha, a gente gostava, porque aí ele levava a gente de carona. A gente não precisava andar aquilo tudo. Mas era assim, gente, era muito sacrifício. Mas glória a Deus por isso. E em relação a missões, como é que era a igreja? A igreja sempre foi igreja missionária. Sempre. Sempre contribuindo com missões. Até hoje, né? Igreja missionária. E qual a mensagem que você deixa para a igreja hoje? De encorajamento, que possamos, né, continuar com os desafios da igreja, que possamos levar nossos filhos, nossos netos para a igreja, porque é o único caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual o nome e a idade da senhora? Nilson Frederico de Mendonça, tenho 83 anos. Desde qual o nome da igreja que a senhora é membra? Desde quando que a senhora é membro? Desde a fundação da igreja, Qual o nome da igreja? Igreja Batista de Bacaxá. E como foi servir a igreja durante todos esses anos? A primeira igreja batista de Bacaxá. Foi bom, foi com muita luta. E poucos membros, não tinha membros, só eu e minha família, meu marido, meus filhos. Aí foi muita luta. Mas aí abrimos uma congregação no Rio da Areia, na casa da como é? Senhoria. Senhoria.